Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com todos? Mais uma semana iniciando, mais uma semana começando, e eu quero aqui, de irmão para irmão, trazer uma breve reflexão a respeito de algo muito importante na vida do cristão. Uma palavrinha simples, mas que tem um peso tremendo nas nossas vidas e nas nossas vidas espirituais, que é esperança. Meus irmãos, nós vamos encontrar de Gênesis a Apocalipse as Escrituras sempre falando de esperança. Vamos ver a esperança retratada no Pentateuco, vamos ver a esperança retratada nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, vamos ver nos Evangelhos, vamos ver em Atos, vamos ver nas Epístolas, vamos ver também no livro da Revelação, no livro dos últimos tempos, o Apocalipse, porque esperança faz parte da vida cristã, esperança faz parte de um coração que vive através da obra que Cristo realizou com sua vida, morte e ressurreição. O apóstolo Pedro vai dizer lá na sua primeira epístola, no capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 12, o apóstolo Pedro vai nos apresentar algumas razões pelas quais nós devemos alimentar a esperança no nosso coração. A primeira razão que ele vai nos apresentar é porque nós fomos libertos da esperança do mundo e hoje vivemos a esperança da eternidade em Cristo. Nós não temos mais esperança em instituições, ou pelo menos não deveríamos ter, em instituições, em governos, em vacinas, em reinados, em bens materiais, em poderio econômico. A nossa esperança como crentes, meus irmãos, não estão mais depositadas nessas coisas do mundo, porque tudo isso vai perecer, tudo isso passa. Como diz Salomão em Eclesiastes, tudo isso é vaidade. A nossa esperança, como Pedro vai nos apresentar no versículo 3 do capítulo 1 da sua epístola, da sua primeira epístola, a nossa esperança, ela se encontra viva em nosso coração, e a nossa esperança é Cristo. Cristo que ressuscitou e já nos garantiu o também ressuscitar nas nossas vidas e, por consequência, o viver eterno com Deus. Não só isso, em Cristo nós temos a garantia de recebermos a herança eterna, uma herança incorruptível, uma herança imarcessível, uma herança, meus irmãos, onde não habita o pecado, mas uma herança santa, perfeita, pura, uma herança que é a moradia eterna com Deus, a morada eterna com Deus no futuro que nós não sabemos se próximo, se distante, mas no futuro nós estaremos vivendo essa eternidade com Deus, essa herança maravilhosa que em Cristo nós recebemos. E não só isso, por conta de vivermos em Cristo agora essa nova e viva esperança, por termos recebido dele e nele a herança da vida eterna, somos então, como povo de Deus, guardados e protegidos pela boa mão do Senhor. E essa mensagem Pedro transmite aos que estão lá na Ásia Menor, passando por várias tribulações impostas pela perseguição do imperador romano, do Império Romano. Então Pedro não só comunica a esses crentes que eles deveriam alimentar essa esperança em seus corações de uma vida eterna, mas por consequência também traz a nós hoje no século XXI que tudo, meus irmãos, que está nesse mundo não tem a mínima importância para nós, porque a nossa esperança está no viver eterno com Deus. Não só isso, Pedro vai também, meus irmãos, nos dizer que nós temos a garantia de que mesmo passando por privações, por tribulações, Deus, ele está nos sustentando, está nos guardando, Deus está renovando no nosso coração a esperança. Ele vai dizer ali nos versículos 6 e 7, ainda que venhamos por breve momento passar por algumas privações, por algumas tribulações, ainda assim Deus estará fazendo com a gente o que o ourives faz com o ouro, refinando a nossa vida, colocando, o ourives coloca o ouro na mais alta temperatura para que ele seja purificado. E Deus também faz isso conosco, meus irmãos, no sofrimento. Deus está refinando a nossa vida, nos colocando em altas temperaturas, a ponto então de podermos definitivamente
estarmos em santidade diante de Deus, com a nossa fé renovada, com a nossa esperança renovada, com a nossa confiança renovada de que Cristo voltará e nos resgatará para vivermos a eternidade com o nosso Deus. Não só isso, meus irmãos, nós ainda temos a garantia, segundo o próprio apóstolo Pedro, vai nos dizer nos versículos 8 e 9, a garantia da salvação. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, como o apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 2. E Pedro agora está reafirmando nos versículos 8 e 9. O fundamento maior da nossa vida é a salvação da nossa alma. Então, quando nós olhamos para frente e vemos, meus irmãos, que teremos uma vida eterna com Deus, o nosso coração se alegra, o nosso coração regozija diante da presença do nosso Deus, mesmo passando por vários momentos ruins, por várias tribulações, nós olhamos para Cristo e nos alegramos porque sabemos que o autor e consumador da nossa fé, ele há um dia de enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, de tirar do nosso corpo todas as enfermidades e de nos dar um corpo, vejam bem, meus irmãos, um corpo como o corpo dele, um corpo glorificado, um corpo em que não habitará corrupção, não habitará pecado, um corpo em que não habitará nenhum tipo de mal, um corpo puro diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, meus irmãos, é experimentarmos a esperança, ou viver em esperança da eternidade. E por último, lá nos versículos 10 a 12, Pedro então vai trazer àquela igreja que, olha, vocês devem se orgulhar dessa salvação em Cristo. Por quê? Porque os profetas e os anjos anelavam por viver isso que nós vivemos e eles não viveram. Os profetas pregaram o Messias, pregaram a salvação, pregaram a eternidade, pregaram a vinda de um que libertaria o povo da escravidão, do pecado e da morte, mas eles não viveram o Cristo como nós vivemos. Da mesma forma, os anjos olham para nós, os anjos sentem uma inveja santa de cada um de nós, como vai dizer também o autor de Hebreus. Os anjos anelam por viver a mesma vida que nós vivemos, essa vida da salvação de Cristo, essa vida sob o governo, a soberania e a autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é a tua esperança, meu irmão, minha irmã? A tua esperança está nas coisas desse mundo? Não, não, não. A sua esperança não pode estar nas coisas perecíveis deste mundo. A sua esperança deve estar depositada no seu Senhor e seu Salvador. A sua esperança deve estar depositada na sua volta, no seu retorno, na liberdade que teremos de viver eternamente com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, com a Trindade Santa, louvando e adorando 24 horas por dia na cidade santa que haveremos de habitar. Então renove, neste início de semana, renove a sua esperança, renove a sua fé, porque você tem garantido sobre a tua vida a salvação do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é mais uma mensagem, irmão para irmão. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.